Aleluia! Louvado seja o eterno nosso Deus! Então, inicia-se agora mais uma reflexão muito abençoada com o tema. Então, vamos aqui, a minha saudação para você, a paz seja contigo. No nome de Jesus, vamos com mais uma reflexão e aqui com a nova série. O nome da série, Os 10 Mandamentos, para você aprender. E vamos para o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento. Muito importante a gente entender, ser edificado segundo a grandeza do eterno nosso Deus, aleluia. Então Deus, ele vem a ser sempre louvado e exaltado. E a leitura base encontra-se em Êxodo capítulo 20 e somente o versículo 3, algo bem curtinho para a gente entender. E por gentileza, Mamira, leia para nós, a gente entender essa palavra muito abençoada. Louvado seja o nosso Deus. Amém. Como o irmão Nathaniel disse, nós estamos iniciando ali o primeiro mandamento da nossa série, que teve início ontem, a série sobre os 10 mandamentos. E o primeiro mandamento se encontra em Êxodo 20, versículo 3, que diz o seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Amém, graças a Deus. Então, primeiro mandamento da lei de Deus, o eterno de Israel, nós observamos no versículo 1, ali ele diz: então falou Deus todas essas palavras, dizendo, 2, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, em outras traduções, eu sou o eterno teu Deus. Então, ele já manifesta-se. E Deus quem falou, então Deus falou todas estas palavras. Observamos, o importante foi Deus que falou. Deus, ele ordenou, e assim, conforme nós bem avaliamos, ali estava os filhos de Israel no monte Sinai, o monte fumegava, havia som de buzina, havia terremotos, e ali o povo tremia. Então Deus falou para Moisés sobre essas palavras e dessa forma manifestando: eu sou o eterno teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então Deus, ele escolheu para si um povo santo, um povo peculiar, conforme nós lemos Êxodo capítulo 19, os versículos 5 e 6. É muito importante: não terás outros deuses diante de mim. Então, o que de fato é isso? Ou seja, deuses, e o que são os deuses, para que a gente venha dessa forma a interpretar. Então é muito importante você saber adorar de forma verdadeira o eterno Deus. Então vamos que vamos, adorando ao nosso Deus, louvando mais e mais, graças a Deus. É muito importante. Nós também temos aqui, graças a Deus, pedir aqui para minha querida ler, louvado seja o nosso Deus. Então, vamos aqui com as leituras. A próxima leitura, Deuteronômio 6,14. Amém. Diz o seguinte: não seguireis outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Amém. Então, mais uma vez diz: não seguirei outros deuses. Ou seja, acerca aqui envolve, nós observamos que existe o monoteísmo e existe o politeísmo. O monoteísmo é a crença em um único Deus, e o politeísmo é a crença de vários deuses. Pela Escritura nós observamos, Deuteronômio 6,4, fala que há um único Senhor, há um único Deus. E nós observamos que Deus já pede para não seguir outros deuses, não seguir a idolatria. Então nós observamos que a crença verdadeira é uma crença monoteísta. E é muito importante, existe um só que é Deus, um Deus que é único, ele é intransponível, louvado seja Deus.
Então é muito importante. Nós observamos também Jeremias também dando uma orientação que ele nos diz. Nós temos Jeremias capítulo 25 e o versículo 6. E não andeis após outros deuses para os servirdes, e para vos inclinardes diante deles. Nem me provoqueis a ira com a obra das vossas mãos, para que não vos faça mal. Amém. Então, ou seja, observamos ali dizer seguir outros deuses, agora vemos andar após outros deuses para o servir, de inclinar diante dele. Então Deus ele não quer isso, Deus ele abomina essas coisas, ou seja, nós não podemos se inclinar perante Deus nenhum, nós não podemos dessa forma também servir a algum Deus, prestar adoração, prestar culto a nenhum ídolo, mas somente ao eterno Deus, na qual nós, dessa forma, fizemos uma aliança para com Ele. E nós observamos mais orientações por parte de Jeremias. Nós temos aqui Jeremias capítulo 35 e o versículo 15. E vos tenho enviado todos os meus servos, os profetas, madrugando e insistindo e dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los, e assim ficareis na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Porém não inclinastes os vossos ouvidos, nem me obedecestes a mim. Amém. Então, mais uma vez, Deus ele insistindo para seu povo não servir a outros deuses. Então, conforme os pais deles não dessa forma não deram ouvidos, então entraram na idolatria, e a idolatria ela deu sérias consequências. E eu citei aqui um versículo para você meditar a importância. Nós temos Deuteronômio 6:5, o que diz aqui? Louvado seja Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. Amém. Então amar a Deus o que? De todo o coração. O que significa de todo o coração? Significa de toda a vontade, de todo o pensamento. Então, de todo, ou seja, o nosso coração deve ser totalmente para quem? Para Deus. É interessante que está escrito que Deus disse que a minha glória não darei a outrem, e nem meu louvor às imagens de escultura. Então, o nosso amor deve ser, acima de tudo, para quem? Para Deus. Qualquer coisa que nós amarmos mais do que a Deus incorre o quê? Em idolatria. Então aquilo ali passa a ser um Deus para nós, passa a ser algo na qual nós depositamos culto, nós depositamos devoção. Então é nesse sentido, ou seja, de todo o coração, de toda a alma e de todo o poder, de toda a força. E é bem interessante você entender, e eu questiono a você se você ama a Deus dessa forma. Você tem Deus como único em sua vida para amá-lo, para buscá-lo de todo o seu coração. Então é algo que nós temos que buscar. O único Deus na qual nós devemos prestar culto a Ele. Nós devemos adorá-lo mais e mais. Então Ele é o nosso Deus, Ele tem que preencher as nossas vidas e nós temos que obedecer a Ele, seguindo Ele de todo o nosso coração. É bem interessante aqui para complementar, conforme Jesus diz: aquele que ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é de mim, e se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo e siga-me. Então nós observamos Deus, ele requer uma adoração plena, e Jesus, ele também sendo filho de Deus, ele sendo porta-voz de Deus, ele tinha autoridade para falar. Então Jesus, ele é um homem, ele é filho de Deus. Nós observamos que ele falou, quando ele diz amar mais a ele fala da palavra. Então, porque ele diz, eu sou o pão da vida. Então, Jesus identificava-se com a palavra de Deus. Então, Jesus diz que a palavra de Deus nós temos que colocar acima de tudo, acima de todas as coisas. Louvado seja
o nosso Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E nós observamos a palavra também, ela complementar, e nós observarmos quantos versículos nos dão um bom entendimento. Então nós também temos Salmos 29 e o versículo 2. Vamos que vamos entendendo a palavra do nosso Deus. Salmos 29, 2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Amém. Então, bem interessante nós observarmos aqui. Dai ao Senhor a glória devida. Então, Deus, ele tem uma glória que é só para ele. Dá a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Então, Deus, ele é santo. Deus, ele é poderoso. Amém. Nós temos também Salmo 73, 25. Salmo 73, 25. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Amém. Graças a Deus. Amém. Então, só tem um Deus no céu e na terra também só tem um Deus. Como é bem interessante nós observarmos a palavra. Deus, ele é único, ele é a única rocha, conforme nós observamos também em Isaías 26, 4. Isaías 26, 4. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Amém, é uma rocha eterna. O que é uma rocha? Ele é o fundamento, ele é o alicerce, é Deus quem sustenta todas as coisas. Então é só um único Deus. Uma única pessoa a quem nós devemos prestar a adoração, conforme nós bem também observamos em Isaías 43, 10. Amém. Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creiais, e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Amém. Então, bem interessante ter esse entendimento. É bem interessante, conforme diz, Deus, ele é o mesmo. O eterno Deus é o mesmo. Ou seja, antes dele nenhum Deus se formou e depois dele nenhum haverá. Muito importante, mostra a onipotência. Bem interessante nós termos esse entendimento. Nós observarmos que Deus é imortal, Deus é eterno, Deus é intransponível, é imensurável, é incalculável. E dessa forma também ele não pode ser copiado. Então não pode ser imitado, não pode ser fabricado, porque ele é o Criador de todas as coisas. Muito importante, louvado seja o nosso Deus. Amém. Isaías 44 e o versículo 8 diz o que para nós? Não vos assombreis nem temais. Porventura desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas. Porventura há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Amém. Então, porventura há outro Deus fora de mim? Então, há outro Deus fora de mim? Não, não há outra rocha que eu conheça. Então, não tem outro Deus, é só um. E dessa forma aqui também vai contra a doutrina da Trindade. A doutrina da Trindade, ela é definida como uma crença que há três pessoas que perfazem um único Deus. Então, são três pessoas distintas, mas formando um único Deus. É claro que não tem sentido essa doutrina contra as Escrituras. Então, nós observamos já o Criador, o Deus que é único, ele diz que fora dele não há Deus. Então a pessoa pode até dizer, não, mas são os três ali que estão dizendo que fora dos três é que não tem nenhum Deus. E onde é que tem isso? Onde é que você coloca essa doutrina de dizer que é os três que estão falando e os três que dizendo que
não tem um quarto que seja igual. Nós não observamos uma única pessoa e um único Deus, assim dizem as Escrituras. Então é assim a fé que nós pregamos e vamos continuar aqui a palavra de Deus, Isaías capítulo 45 e o versículo 21. Vamos que vamos. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos os justos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então anunciou? Porventura não sou eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Amém. Mais uma vez mostrando aqui a eternidade de Deus, mostrando sua onipotência. Então há um único Deus. Amém. Bem interessante a gente buscar. Então é bem interessante. E aqui somente para reforçar Isaías 46, 9. Amém. Amém. Isaías 46, 9. Lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Amém. Não há outro semelhante a mim. Você observou? É bem claro as Escrituras. Nós observamos Jesus ele citar as Escrituras para quem? Para Satanás. Satanás citou a Escritura para Jesus, mas Jesus nocauteou ele. Então, nós observamos, ele cita Deuteronômio capítulo 6 para Satanás. Então, nós temos aqui Mateus capítulo 4, versículo 10. O que Jesus ele diz? Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Amém. Então, só nós devemos adorar quem? Nós observamos que Satanás pediu para Jesus adorar Ele. Então, mostrando todos os reinos do mundo e dizendo: tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Então, Satanás fez uma proposta: tudo isso eu te dou, mas tem uma condição: você deve se prostrar diante de mim e me adorar. Era uma coisa tão fácil, Jesus só dobrar os joelhos dele ali e adorar Satanás. Pronto, ganhou o mundo inteiro. Mas nós observamos que isso seria o que? Infidelidade. Jesus estaria negando o Deus Todo-Poderoso. E Jesus disse para adorar quem? Jesus citou as Escrituras. Ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, nós observamos, se Jesus fosse Deus, será que Satanás ia pedir para Deus adorar Ele? Como é que pode? Como é que pode pedir para o Deus Todo-Poderoso, o Criador, adorar Ele? Então não tem sentido. Então Jesus mostra que Jesus é um ser humano, ele estava ali. E Jesus disse para adorar quem? Adorar o Senhor. Então ele diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Ele citou as Escrituras. Então ele citou as Escrituras conforme nós bem observamos: louvado seja o Senhor. E nós observamos, conforme também temos a leitura na primeira carta aos Coríntios, capítulo 8 e o versículo 4. Vamos aqui. Aleluia. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, nada é no mundo, e que não há outro Deus, senão um só. Amém. Então, os ídolos são o quê? São nada. Que ídolos são esses? São criações humanas. Então, o ídolo não faz mal a ninguém. Então vamos até colocar aqui acentuando: tem pessoas que têm medo de quem morreu. A gente não deve ter medo de quem morreu, deve ter medo dos vivos, porque é os vivos que fazem mal. Tem gente que quando vai no cemitério fica se coçando com medo e tá com algum espírito. Então é sem juízo uma pessoa desse jeito, mas nós devemos ter medo de quem está vivo. Então, e nem de quem está vivo a gente deve ter medo também, porque a gente deve ter coragem. É desse jeito. Então vamos que vamos entendendo a palavra aqui. Então há um só Deus, e nós observamos aqui a profissão de fé da Igreja de Deus. A Igreja de Deus é uma profissão de fé, na qual o saudoso Saulo de Tarso ele falou com muita sabedoria. Nós temos a primeira carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 6.
1 Coríntios 8, 6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém. Nós observamos aqui, graças a Deus, nós observamos aqui existe trindade? Claro que não. Então Jesus, quando Jesus cita que há um só Deus, ele diz que é quem? É o Pai. Então é o Pai. Ele não diz há um só Deus, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Onde é que tem isso? Então as escrituras são claras, meus amigos. As escrituras são muito claras. Vou ler aqui. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Então, a doutrina da Trindade diz que há um só Deus. Fala que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós chegamos aqui. Há um só Deus, o Pai. Cadê o Filho e o Espírito Santo? Não tem. Por que que não tem? Porque só o Pai que é Deus. É só o Pai que é Deus. Entenda isso. Guarde na memória, é só o Pai que é Deus. Então dizer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo não existe, só existe o Deus Pai. Então não existe Deus Filho e nem Deus Espírito, é só o Deus Pai. Agora vamos continuar. De quem é tudo, bem interessante, e para quem nós vivemos. E ele diz mais, e um só Senhor, Jesus Cristo, pela qual são todas as coisas e nós por Ele. Amém? Então nós observamos somente o Deus Pai. Oh, glória a Deus. Então Jesus, Ele é o Senhor, mas Ele é o Senhor o quê? Então Ele é o Senhor dos homens. Ele é o cabeça dos homens. Jesus, Ele não é Senhor de Deus. Então, Jesus é servo de Deus. Ou seja, Jesus ele é servo de Deus e Senhor dos homens. E nós somos servo de Jesus. É bem interessante. Jesus é o nosso Senhor e nós somos servo dele. E já Jesus ele é servo de Deus e Deus é o Senhor de Jesus. Nós observamos uma hierarquia. Nós temos que entender, quando você entende a palavra, tudo fica fácil. Todas as coisas pegam um rumo, graças a Deus. Então vamos parar por aqui. Já foi o suficiente. Muito obrigado pela participação, pela interação. Louvado seja Deus. Pai seja convosco.